para dar sequência nesse quinto painel, para mim, vou convidar aqui o professor doutor Jorge Alberto Marques Rezende, da Exalc, foi contemporâneo do meu pai na Exalc, ou seja, quando eles estavam formando, eu estava, nem nascido estava, mas estamos aqui todos com saúde e falando de agricultura, então é uma honra. O professor Jorge Alberto Marques Rezende, ele é professor da Exalc USP, ele possui graduação pela mesma universidade, tem mestrado em fitopatologia em 85 pela Universidade de São Paulo, doutorado em patologia de plantas pela Oklahoma Universidade dos Estados Unidos. Ele é livre docente pela USP, com pós-doutorado no Texas e professor titular da Universidade de São Paulo, da USP Exalc, desde 2003, quando eu estava formando. Tem experiência e está como chefe do departamento de fitopatologia e nematologia, foi até maio, né? Ou continua? Até maio de 2025. Ele tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fitopatologia e atuando principalmente na área de virologia vegetal, com ênfase em virose de cucurbitaceae, maracujazeiros e algumas solanáceas, aonde aborda aspectos de diagnose e epidemiologia e controle, como na palestra anterior de melhoramento, dos assuntos foi a rizomania. O Dr. Jorge estará falando sobre a identificação e o impacto da rizomania na produção de beterraba no Brasil. E lembrando que está sendo transmitido pelo YouTube do Sindicato Rural, as palestras. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo Tiago e pelo Breda para vir aqui falar sobre esse tema. Também eu, chegando aqui, fiquei impressionado com a dimensão do evento, né? Quero parabenizar a comissão organizadora. Eu trabalho com doenças de vírus de planta já há algumas décadas e tive a oportunidade, há vários anos atrás, de detectar dentro lá do meu laboratório esse vírus causador da rizomania, ou rizomania da beterraba. Nós não trabalhamos com esse vírus, aliás, no Brasil não tem nenhum virologista ou fitopatologista trabalhando com essa doença até onde eu sei, né? Então eu aceitei o convite, obviamente, e vou aqui tentar falar para vocês sobre a identificação. Infelizmente, o laser aqui, devido à quantidade de luz, vocês não conseguem ver a pontinha, né? Mas, enfim, a proposta, eu mantive o tema que me foi dado, identificação e impacto da rizomania na produção de beterraba. Ó, escurecendo, melhorou um pouquinho. Dá para ver, não? Hein? Começou a funcionar lá. Bom, enfim, é um tema amplo, né? Considerando a rizomania no Brasil. Na verdade, essa doença ela está aparentemente limitada, ela não ocorre, até onde eu sei, no Brasil inteiro, mas vamos lá. Então, eu preparei aqui para vocês esse tema. Eu vou abordar da seguinte maneira. Primeiramente, essa é a regra antiga, não? Quando eu comecei a dar aula, era assim. Eu vou deixar aqui se eu precisar. Obrigado, Tiago. Bom, então, eu pretendo começar falando sobre
sobre o agente causal, distribuição geográfica e danos provocados por essa doença, hospedeiro do vírus e do vetor, falar um pouco sobre o ciclo de vida do vetor e, consequentemente, ou na sequência, abordar a aquisição e transmissão do vírus pelo vetor, porque esse vírus é extremamente dependente do vetor para sua disseminação. Falar sobre outras formas de disseminação do vírus na natureza, métodos de diagnose, manejo e considerações finais. Bom, a doença da beterraba, denominada rizomania ou rizomania, que significa, na verdade, raiz cabeluda, como mostra aquela imagem ali de uma beterraba sacarina, é uma doença bastante antiga, né? Ela da década de 50, mais ou menos. Ela é causada por um vírus que tem aquela morfologia que está mostrando ali na micrografia de microscopia eletrônica. É um vírus alongado, as partículas podem variar de 80 a 380 nanômetros, porque esse vírus tem 5 moléculas de RNA, que é o material genético, e cada uma dessas moléculas é encapsulada em uma capa proteica. Por isso que, em função do tamanho dessas moléculas de RNA, o tamanho da partícula vai variar. O principal sintoma é aquela raiz cabeluda ou raiz barbuda, mas em algumas beterrabas sacarina, ele também pode causar essa necrose de nervuras, né? Não é muito comum o sintoma de necrose de nervura. Bom, esse vírus, como eu disse, ele foi constatado pela primeira vez na Itália na década de 1950. Depois ele foi visto nos Estados Unidos em 84, no Texas em 87, na África do Sul, mais recente, em 2016, e aqui no Brasil nós constatamos a presença dele, aqui na região de São José do Rio Pardo, em 2012. Quando a gente analisa essa doença, o que chama a atenção, principalmente quando a gente faz busca nos sites Web of Science, Scopus, sobre a doença rizomania, praticamente tudo que se encontra está relacionado com beterraba sacarina. A gente não encontra quase nada de informação relativa à beterraba de mesa. E isso é facilmente compreensível se nós olharmos os números desse quadro aqui. De acordo com a FAO, em 2021, no mundo foram plantados 4,4 milhões de hectares de beterraba sacarina e foram colhidas aproximadamente 229 milhões de toneladas. Eu não encontrei na FAO informações sobre a beterraba de mesa, mas de acordo com a estimativa do IBGE de 2025, aqui para o Brasil, obviamente, o Brasil vai cultivar perto de 15 mil hectares de beterraba de mesa e vai produzir entre 440 e 580 mil toneladas. Se nós fizermos a proporção em relação à beterraba sacarina, a área plantada com beterraba de mesa aqui no Brasil representa apenas 0,33% da área de beterraba sacarina no mundo. E a mesma coisa para a produção. Então, por isso a gente vê a dimensão da literatura ligada à beterraba sacarina, né? Bom, então aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil, mais precisamente em São José do Rio Pardo, em 24 de 9 de 2012, nós viemos aqui, né, a convite do Breda, para verificar esse problema que estava associado com esse tipo de sintoma de raiz cabeluda.
E naquela ocasião nós coletamos amostras dessas beterrabas, levamos para Piracicaba, fizemos uma análise de PCR com primers específicos, e aqui estão as duas amostras positivas e aqui o controle positivo na análise de PCR. Esses produtos de PCR tiveram o ácido nucleico sequenciados e nós constatamos uma alta identidade com isolados desse vírus da Suíça e da Bélgica. Não significa, todavia, que esse vírus veio da Suíça ou veio da Bélgica. Não dá para a gente saber exatamente de onde ele veio, como que ele chegou aqui no Brasil. Eu tenho algumas hipóteses, no final podemos conversar sobre isso. Do ponto de vista de danos, que é o último tópico desse primeiro item, logo que nós constatamos essa doença aqui em São José do Rio Pardo, nós resolvemos fazer um ensaio lá na Exalc para avaliar o dano em duas cultivares, Bohan e Boro, em condições de campo. Em condições de campo, porém em vasos, né? Então nós plantamos as beterrabas em vasos de 25 litros e inoculamos, num experimento inteiramente causalizado, nós inoculamos as plantas com solo que nós levamos infestado daqui de São José do Rio Pardo. E depois nós fizemos 2 experimentos independentes, né, para avaliar, primeiramente, a massa seca da parte aérea, né, aqui da variedade Bohan e aqui da Boro. O A é o primeiro experimento, o B é o segundo experimento. Então, esse vírus causou uma redução de 24% em média dos 2 experimentos da massa seca da parte aérea naquela cultivar e em Boro 38%. Do ponto de vista do peso do tubérculo, não é? Nas 2 variedades, a redução foi da ordem de 36% em Bohan e 52% da cultivar Boro. Esses números estão mais ou menos de acordo com aqueles que são relatados na literatura internacional para a beterraba sacarina, que é onde a gente encontra a maior quantidade de dados. Então, fala-se em danos da ordem de 69% a 96% na produção do tubérculo, e o açúcar ele é reduzido de 16% a 18% para menos de 10%. Lembrando que na beterraba sacarina, o açúcar é um produto importantíssimo, né? Bom, esse vírus, ele tem hospedeiras. Todo vírus tem hospedeira, né? E uma das estratégias de manejo, muitas vezes, que nós vamos comentar no final, é o manejo de hospedeiros ou rotação de cultura. Então, se nós olharmos aqui, e os hospedeiros desse vírus, a gente sempre tem que ter em mente, os hospedeiros desse vírus são os mesmos hospedeiros do vetor, que é um protozoário, tá certo? Ele era chamado no passado de fungo, ainda até hoje muita gente fala que é fungo. Aqui mesmo na primeira apresentação hoje eu ouvi que é fungo, mas taxonomicamente, com a evolução da taxonomia, hoje nós sabemos que ele não é um fungo, ele é um protista, um protozoário, né? Então nós vamos ver que as espécies, plantas de espécies cultivadas, suscetíveis ao vetor e ao vírus, nós temos todas as variedades de beterraba, acelga, espinafre e chicória. Essas plantas cultivadas são suscetíveis. E depois nós temos uma lista enorme, eu não coloquei aqui o nome de espécies, porque acho que não vem ao caso, mas nós temos plantas da família de quenopódio, quenopódio quinoa, por exemplo, amarantos, né? Solanácea, tem até plantas da família do tomateiro, plantas de fumo selvagem que são suscetíveis ao vírus
e suscetíveis também ao vetor. Bom, o importante agora é a gente conhecendo a doença, sabendo os sintomas, eu acho que nós precisamos entender como que essa doença ocorre no campo. Quem leva esse vírus, quem pega esse vírus e quem leva esse vírus de uma planta para outra. É um vetor. E para nós conhecermos como que isso funciona, primeiro nós temos que conhecer o vetor. O vetor, como eu disse, é um protozoário, está dito lá, Polimixa beta, né? Não é um fungo, foi tratado, a literatura chama até hoje de fungo, vulgarmente de fungo, porque ele vive no solo, mas ele não tem características de fungo, né? Ele tem características, sim, de um protozoário. Ele produz esporos móveis, que são os zoósporos, e esses esporos móveis é que dentro do solo, na presença de água livre no solo, ele vai se mover de um sistema radicular de uma planta para o sistema radicular da outra planta e promover a infecção e a inoculação do vírus. Esse protozoário, por si só, se ele estiver livre do vírus, ele não causa danos em beterraba. Ele pode infectar o sistema radicular, mas não vai causar danos. Como é que esse protozoário faz para chegar e entrar no sistema radicular da planta? Ele tem 2 ciclos, um ciclo assexual e outro ciclo sexual. Então vamos começar aqui pela sobrevivência para a gente entender como que ele entra na planta da beterraba, ou no sistema radicular, mais precisamente nas radicelas, e é onde ele vai introduzir o vírus. Então, esse protozoário, ele sobrevive no solo na forma de esporos de resistência, tá certo? Quando há ausência de hospedeiro, ele hiberna, vamos usar esse termo, ele hiberna e ele pode sobreviver no solo de 10 a 15 anos na forma de esporos de resistência, embora na primeira palestra foi dito aqui que ele pode sobreviver até 25 anos. Esses números são variados, tem lugar que fala de 10 a 15, outros lugares mais de 25 ou 20, enfim. Essa estrutura de resistência tem vida longa no solo, na ausência de hospedeiro. Então, esse esporo de resistência, em condições favoráveis e havendo exudados do sistema radicular da planta hospedeira, ele germina e dá origem ao zoósporo primário. Esse zoósporo primário é que vai fazer a primeira infecção do sistema radicular da beterraba, nas radicelas da beterraba. Como é que ele faz essa infecção? Esse zoósporo ele vai encistar, ou seja, ele vai formar uma bolinha, vamos chamar assim, com uma parede celular extremamente espessa, e ele vai formar uma estrutura chamada apressório, entre aspas, porque não é um apressório verdadeiro como em fungos, mas para vocês terem uma ideia o que é um apressório, eu costumo fazer uma analogia com a parte final do aspirador de pó. Quando você coloca o aspirador de pó no chão ou no estofado, ele gruda, né? Então, o apressório ele tem a finalidade de grudar o zoósporo encistado na parede celular das radicelas. E aí, uma vez preso aqui na radicela, ele injeta o ferrão, né, que é um tubo germinativo que vai dar origem ao primeiro plasmódio, iniciando então a infecção sistêmica da célula da raiz da beterraba. Daí para frente ele se reproduz, vai produzir esporângios e esses esporângios vão dar origem a novos zoósporos. Esses zoósporos, eles podem, se a cultura estiver ali no campo,
esses zoósporos podem sair de uma planta, infectar outra planta e assim sucessivamente, ocorrendo vários ciclos de infecção secundária durante o ciclo da beterraba no campo. Quando a beterraba chega no final, então ele vai para a fase de reprodução sexuada, vai produzir plasmode esporogênico e novamente esporos de resistência. Por quê? Porque acabou a beterraba no campo, acabou a hospedeira, ele tem que se defender, ele tem que formar estruturas de resistência e ficar esperando pela beterraba no ciclo seguinte, tá certo? E como eu disse, ele pode sobreviver de 10 a 15 anos ou mais no solo. Bom, então, uma vez entendido o ciclo desse protozoário, vamos colocá-lo junto com o vírus, porque eles trabalham juntamente, tá certo? Conjuntamente. Quando que esse protozoário pode adquirir o vírus lá no campo? Logo no início aqui do processo infeccioso, né? Se essa raiz dessa planta de beterraba estiver infectada pelo vírus, quando o protozoário começa a colonizar a célula, ele adquire o vírus, tá certo? Bom, então ele adquire esse vírus e ele tem 2 pontos de transmissão. Se ele adquirir o vírus aqui, esses zoósporos que vão ser produzidos na reprodução primária, ele pode conter o vírus e à medida que esses zoósporos vão caminhando na plantação, vão infectando novas radicelas e inoculando o vírus, tá certo? E aqui também, esse zoósporo que veio do esporo de resistência, esse esporo de resistência que sobreviveu no solo por 10, 15, 20 anos, se ele contém o vírus dentro dele, esse vírus está infectivo. Portanto, nesse início da cultura, o esporo de resistência que dá origem ao zoósporo primário vai causar a infecção da primeira planta. Então, o vírus está sempre presente, sempre não, desde que o zoósporo tenha adquirido o vírus, ele vai ficar presente nesse zoósporo e vai ser disseminado dessa forma. E não há evidência de que o vírus se replica dentro do zoósporo ou dentro do esporo de resistência, tá certo? Mas ele sobrevive junto com o esporo de resistência. Não sei se está claro aqui, se todo mundo entendeu, se alguém tiver alguma dúvida, não sei se é permitido e quiser me interromper, é o hábito de quem dá aula. Bom, fatores que favorecem o desenvolvimento da doença. Esses fatores estão todos relacionados com o protozoário, não com o vírus. O vírus não precisa de alta umidade no solo e também o vírus não precisa de uma temperatura ideal para o desenvolvimento. Quem precisa é o protozoário. Então ele precisa de alta umidade no solo, porque, vamos lembrar, né? Ele possui flagelos. Esses flagelos fazem com que ele possa se mover de uma planta para outra nadando, tá certo? Então ele precisa de água livre no solo e ele também precisa de uma temperatura ideal para o desenvolvimento. E obviamente, a quantidade de doença vai depender do potencial de inóculo do solo. E, finalmente, desse item aqui, chamar a atenção de vocês que não há transmissão do vírus por sementes de beterraba. Bom, quais são as outras formas de disseminação desse vírus no campo? Eu coloquei aqui apenas algumas imagens que representam formas pelas quais esse vírus pode ser disseminado.
Então, por exemplo, ele pode ser disseminado por restos de solo em tubérculos de batata, em cenoura, que foram produzidos naquela área onde anteriormente havia beterraba, e esse material é levado para uma outra região para ser lavado, e essa água de lavagem também, dependendo de onde ela for descartada, ela vai levar os zoósporos, os esporos de resistência. Quem vai ser transportado por esse sistema são os esporos de resistência. Eles que permitem a sobrevivência do protozoário e, por conseguinte, a sobrevivência do vírus. E aí a bota representando o homem, né, que caminha na lavoura, vai de uma lavoura para outra, os maquinários, o trator representando os maquinários que também são movimentados, qualquer animal que suja a pata numa lavoura e for levado para uma outra com um pedacinho de torrão contendo esporo de resistência, vai levar o protozoário e o vírus, e assim por diante. Eu não vou me alongar mais nisso. Como é que nós podemos fazer a diagnose dessa doença? Sintomas foliares não são ideais, porque os sintomas foliares, por exemplo, de murcha, outras variáveis podem causar esse sintoma e podem confundir. O sintoma radicular já é um pouco melhor, principalmente quando é bastante avançado nesse tipo de raiz cabeluda. No caso da beterraba açucareira ou sacarina, na América do Norte, eles comentam que as folhas de algumas plantas ficam com essa coloração verde clara, parecendo que elas estão piscando lá na plantação. Uma outra técnica bastante utilizada para a diagnose de doença de vírus é a microscopia eletrônica. Obviamente, aí vai depender de uma instituição que tem um equipamento dessa natureza que custa ao redor de 100, 150 mil dólares, né? Felizmente, lá na Exalc nós temos um equipamento dessa natureza que facilita muito a diagnose. Então, quando essa raiz, esse material chega no laboratório, nós pegamos radicelas, maceramos num cadinho, colocamos uma gota dessa radicela num plástico, e daí nós colocamos a telinha do microscópio eletrônico, que é realmente uma telinha como essa aqui, uma telinha de cobre. Ela é colocada sobre essa gotinha. Se tiver ali partículas de vírus, essas partículas vão grudar na telinha. Lavamos a telinha várias vezes com água, colocamos um contraste com acetato de uranila, que é um metal pesado, e vamos ao microscópio eletrônico, que esse é o microscópio que nós temos lá na Exalc. Felizmente também temos um professor lá, o professor Kitajima, especialista em vírus e microscopia eletrônica, que foi, na época, quem viu esse vírus da beterraba aqui de São José do Rio Pardo, nesse microscópio eletrônico com essa morfologia. Então, a microscopia eletrônica, ela facilita bastante, porque você vê o vírus, mas você não sabe qual vírus que é, porque muitos vírus têm a mesma morfologia, né? É mais ou menos quando você olha uma série de chineses, às vezes você não consegue saber quem é quem, precisa falar o nome. A mesma coisa vale para o vírus. Os vírus, tem vários vírus com essa morfologia. Então, nós precisamos avançar com outras técnicas para detectar qual vírus que está infectando. Então, uma outra técnica que é usada para a rizomania, aqui no Brasil não, mas no exterior, é o teste serológico de ELISA. O teste serológico, ele se baseia na detecção da proteína da capa proteica do vírus. Vamos dizer assim, o material genético é a parte interna do vírus, a capa proteica é a roupa dele, tá certo? Então, o ELISA, que tem uma sequência de eventos aqui, que eu não vou gastar tempo discutindo, ele permite você
em meio-dia, saber se aquela amostra contém o vírus ou não. Depois nós temos as técnicas moleculares, né? A técnica molecular, PCR, RT-PCR, tempo real, vai detectar o interior do vírus, o RNA viral. Enquanto que o ELISA detecta a roupa do vírus, o RNA detecta o genoma do vírus, a parte interna. Então, o que nós temos é um par de primers. Aqui tem o genoma do vírus, as 5 moléculas de RNA. Nós temos lá no laboratório um par de primers que detecta um pedacinho dessa região do vírus, que é onde ele produz a capa proteica. E esse fragmento, ele é constatado num geoeletroforese. E para confirmar que é o vírus, nós pegamos esse fragmento, purificamos e mandamos sequenciar o ácido nucleico. E aí você compara com aquilo que está depositado no banco de dados e identifica o vírus, a espécie, o nome do vírus e assim por diante. Bom, uma outra maneira de se fazer a diagnose é usando planta isca. Isso aqui é bastante comum para patógenos de solo. A planta isca, a primeira etapa, principalmente para esses tipos de doenças, né, onde o vetor está no solo. A primeira etapa é fazer uma amostragem do solo num campo descoberto. Então, escolhe-se um modelo, né, em estrela, em zigue-zague ou em grades, né, e em cada ponto escolhido, que eu coloquei lá em vermelhinho, naquele primeiro quadrinho em estrela, você remove 15 centímetros de solo da superfície e depois, com um trado, coleta a amostra de solo em 30 centímetros de profundidade, coloca num balde e faz uma homogeneização. Então, esse solo coletado naqueles pontos representam toda a área onde será plantado. Na segunda etapa, nós pegamos aquela amostra de solo, colocamos em diferentes vasos, semeamos um cultivar suscetível de beterraba, aguardamos o desenvolvimento, a apresentação de sintomas e fazemos a confirmação da infecção através de ELISA ou PCR ou RT-PCR, tá certo? Então, essa é uma última técnica de diagnose. O meu tempo está quase esgotando, mas eu vou tentar acelerar aqui. Manejo. Como é que nós podemos manejar essa doença? Vamos lembrar sempre que é um vírus que depende exclusivamente de um vetor de solo, que é um protozoário que sobrevive no solo na forma de esporos de resistência por 15, 20 anos. Produz zoósporos que são flagelados e se movimentam na presença de água livre no solo. Esses pontos são importantes de lembrar. Medidas fitossanitárias para evitar a disseminação para áreas ainda isentas. Então, todos aqueles métodos que eu mostrei lá atrás, de mecanismo de disseminação, água de irrigação, água de lavagem, maquinário, botina suja e assim por diante, tudo isso pode contribuir para a disseminação e, tomando-se esses cuidados, são as medidas fitossanitárias para evitar a disseminação do vírus e do vetor, que eles caminham junto de uma área para uma área indene. Práticas culturais, rotação de cultura e controle de irrigação. Controle de irrigação ele é importante porque acabei de falar que o zoósporo é móvel e ele se movimenta na presença de água livre no solo. Então, quanto maior o controle da irrigação, menor o movimento do protozoário.
rotação de cultura é menos eficiente e é fácil de entender por quê. Você tem que rotar a cultura com uma espécie de planta que não é suscetível nem ao vetor e nem ao vírus. Só que nós vimos que o espólio de resistência sobrevive no solo por 15 a 20 anos. Ou seja, não dá para fazer rotação de cultura durante 20 anos para depois de 20 anos voltar com a beterraba naquela área, né? Então é pouco eficiente, desculpa. Controle químico normalmente não funciona. Vários trabalhos eu li para vir aqui falar para vocês sobre esse assunto. Eu tive que me atualizar, porque não é uma doença que eu trabalho rotineiramente. Primeiro, nós temos que lembrar que o vetor não é um fungo, ele é um protozoário. E todos os fungicidas são desenvolvidos para ou atuar na parede celular do fungo, ou para atuar numa via metabólica específica do fungo. Como esse vetor não é fungo, fungicida não é eficiente. E não há nenhum produto químico específico registrado para polimixia beta, tá certo? Até onde eu consegui informações, os fumigantes são ineficientes, caros e de difícil aplicação. E lembrar mais uma vez que o espólio de resistência sobrevive vários anos no solo. Controle biológico também, o controle biológico visaria principalmente o vetor, né, que é a polimixia. Tem vários trabalhos na literatura testando tricoderma, bacilos, pseudomonas, fungos micorrízicos. Há também um trabalho recente sobre extrato foliar dessa leguminosa misturado com biosulfactante. Os resultados são todos de casa de vegetação, alguns são interessantes, outros não, mas do ponto de vista de campo eles são inconsistentes. O que manda é a resistência genética, como já foi falado aqui numa das apresentações. É o método mais eficaz e eu vou basear agora os meus comentários num trabalho que foi publicado agora em 2024, uma revisão sobre esse assunto, que eu tomei a liberdade de traduzir para ficar mais fácil a compreensão, que diz, o título do trabalho diz o seguinte: Controle da rizomania da beterraba sacarina, uma história de sucesso possibilitada pelo melhoramento genético para a resistência. Então é um trabalho, se alguém se interessar, bastante interessante e bem completo sobre o assunto. Só para ilustrar para vocês a importância do uso da resistência genética, eu tirei desse mesmo trabalho um quadro, esse quadro aqui, onde eles avaliaram a produção relativa de açúcar, de beterraba sacarina, plantadas de diferentes cultivares. A cultivar suscetível é essa denominada de penta, as outras são cultivares ou variedades resistentes, onde eles avaliaram em 19 localidades, e cada localidade dessa tinha um potencial de inóculo no solo. Aqui o potencial de inóculo era alto, aqui o potencial de inóculo era baixo. Então, quando nós olhamos a variedade suscetível, praticamente ela não produziu. A produção foi avaliada com base na produção dessas 3 variedades marcadas com uma estrela, eles consideraram a produção delas 100% e as demais relativas. Então, vocês vejam que a variedade suscetível num alto potencial de inóculo não produziu, enquanto que todas as variedades resistentes produziram muito bem em termos de açúcar, sob qualquer condição de pressão de inóculo. Então, a resistência genética ela é importantíssima e a única ferramenta viável para controle dessa doença no campo. A resistência para esse vírus começou em 1983, quando eles identificaram
o primeiro gene de resistência, que na verdade não é resistência, ele não confere resistência, ele confere tolerância. Qual que é a diferença? Resistência é quando a planta não deixa o vírus entrar. Tolerância é quando o vírus entra, mas ele se multiplica pouco, mas ele está dentro da planta. O problema da tolerância é que ela permite o aparecimento de populações do vírus capazes de quebrar a resistência, porque ele está se replicando dentro da planta. E esses vírus de RNA têm muita chance de mutação. E esses mutantes geram populações capazes de quebrar a resistência, que foi o que ocorreu no passado, quando utilizada esse gene RZ1. E tem um trabalho bastante interessante também, de 2023, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que eu já esgotei o tempo, mas eles constataram o que muda no vírus para ele passar de uma população que não quebra a resistência para uma população capaz de quebrar a resistência. Posteriormente, eles identificaram um outro gene de resistência, o RZ2, de 99, e a mistura dos dois é o que tem dado cultivares de beterraba resistente a essa doença. Só que o comportamento dessas variedades é de hipersensibilidade. Hipersensibilidade eu quero ilustrar com essa imagem que eu pus aqui, que é uma hipersensibilidade na folha. No caso da beterraba, essa resposta de hipersensibilidade ocorre nas radicelas. Então, o vírus entra na célula, começa a se replicar e ele morre ali, vamos dizer assim. Ele não caminha dentro da planta, tá certo? E é essa resistência hoje desses cultivares de beterraba sacarina que carregam esses dois genes RZ1 e RZ2. No caso de beterraba de mesa, o que nós temos, que eu encontrei aí de informação, é a Manzu, que foi a primeira variedade resistente lançada no mercado, a Bazu, a Irazu, que na verdade é tolerante, e essa Betânia, tá certo? Bom, para finalizar, algumas considerações finais. Primeiro, minha opinião, né? Com base naquilo que eu vi em 2012, 13 anos atrás, e com base no que eu vi há um mês atrás, quando eu estive aqui, junto com o Breda e o Tiago, visitando algumas plantações. Falta, na minha visão, conhecimento sobre a incidência do vírus e do vetor na região. Não há um conhecimento bem preciso. Se houver, depois vocês, por favor, me corrijam, que de repente eu estou falando bobagem, né? Mas, enfim, nós coletamos uma amostra, dia 23 de junho, com alguns sintomas parecidos com a rizomania, levamos para o laboratório, fizemos análise de PCR em 9 amostras e só detectamos o vírus no controle positivo. Todas as amostras que nós levamos com aquele sintoma testaram negativo. Significa que o vírus não estava aqui? Não. O resultado negativo não é conclusivo. Nesse caso, nós usamos o controle positivo que nós coletamos aqui em 2012, congelado. O RNA estava ok, porque deu uma reação. Mas usamos primers velhos também que nós tínhamos lá no freezer. Então, há vários fatores que podem ter contribuído para esse resultado. Então, eu acho que falta um conhecimento melhor da incidência do vírus e do vetor na região. Também eu acredito que falta um conhecimento real, pelo menos eu não consegui identificar sobre os danos que essa doença está causando aqui na região, tá certo? Nas diferentes cultivares. E, finalmente, para concluir nas minhas considerações finais, eu tenho a impressão que seria bastante oportuno um esforço conjunto entre pesquisadores, técnicos, produtores, uma análise detalhada
desses aspectos, principalmente do primeiro aspecto que eu mencionei ali, para verificar a possibilidade de transformar essa praga numa praga quarentenária A2. Nós sabemos que o Brasil, hoje teve uma palestra que mostrou as principais áreas produtoras de beterraba aqui, que vão principalmente de Minas até o Rio Grande do Sul, né? Nós sabemos também que Santa Catarina e no Rio Grande do Sul produzem um pouco de beterraba açucareira. E seria interessante se nós tivéssemos essa praga como uma praga quarentenária A2, de tal sorte que pudessem ser estabelecidas medidas fitossanitárias para evitar a introdução desses vírus e do vetor, obviamente, em áreas ainda indenes, áreas isentas. É muito mais fácil tratar de uma doença com um vetor de solo do que com um vetor aéreo. Cigarrinha, mosca branca, pulgão, que voa, né? Não tem como você traçar medidas fitossanitárias para evitar o movimento. Mas, nesse caso, é possível traçar algumas medidas fitossanitárias para evitar a disseminação para áreas onde ele não ocorre. Então, fica aí como sugestão. Obrigado, desculpa, passei demais, mas passei.